Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Olha, a gente falou no vídeo anterior um tema meio polêmico entre relação de marido e esposa. Hoje, agora, como eu estou falando aqui na carta de Colossenses que a gente está estudando, está falando sobre mudanças de vida do verdadeiro cristão. E agora falou de marido e esposa e agora está falando relação pais e filhos. Preste bem atenção assim. Colossenses 3, 20, 21, diz assim: filhos, todos nós somos filhos, né? Filhos, obedeçam, desculpa, aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E depois o versículo 21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Na verdade, aqui, como eu falei no vídeo anterior, são mais mulheres e são mais mães que assistem nosso canal. Então a gente vai focar não só na obediência dos filhos, mas principalmente nós como pais, como mães, o que a gente pode fazer. Olha só, fala, filhos, obedeçam seus pais em tudo. Obedeçam, né? Então, filhos, quem está assistindo, meus filhos, Paulo, Gabriel, Mateus, obedeçam seus pais. Fechou? Outros filhos estão assistindo, obedeçam seus pais, né? Mas aí ele diz assim, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Paulo escreveu vários livros da Bíblia e ele escreveu essa carta para a igreja de Colossenses. Mas ele também escreveu uma carta para a igreja de Filipenses e ele ainda completa esse texto, um pouquinho mais esse versículo. Ele diz assim, ó, Filipenses 6,4, pais, não irritem seus filhos, antes, na verdade, né, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Na verdade, irritar os filhos, você pode fazer uma brincadeira que irrite eles, isso, mas vamos focar aqui na palavra mesmo. Pais, não irritem seus filhos, deixando eles de qualquer jeito, sem uma instrução. Em vez de você irritar, aqui Paulo faz uma comparação. Em vez de você irritar seus filhos, crie eles no conselho e na instrução do Senhor. Onde está a instrução e o conselho do Senhor? Na palavra de Deus. Nós como pais, nós temos que ser exemplo. Não adianta você falar para o seu filho, vai na igreja, leva ele lá na igreja, mas se você não vai, não adianta falar para ele, leia a Bíblia, mas se ele não vê você lendo. Nós precisamos instruir nossos filhos em palavras, sim, mas nós precisamos instruí-lo muito mais pelo exemplo. Nós precisamos ser exemplo para eles, de cristão verdadeiro. Porque senão ele vai ter outros padrões que entre nós, né? Tá muito mais fácil de achar uns padrões todos errados por aí, YouTube, nas mídias sociais, do que achar um padrão certo. Seja você, em vez de irritar seu filho deixando ele fazer o que ele quer, isso é irritar, porque você pode pensar agora, não, deixei ele no celular o dia inteiro. Sei que eu também enfrento esses desafios aqui, tá bom? Mas eu deixei no celular o dia inteiro, não dá nem trabalho, ele fica feliz. Não. Deus quer que nós criemos eles no conselho do Senhor, ensinando a palavra de Deus. Gente, isso é muito, muito, muito importante. O que adianta você ter uma vida cristã se você não passa isso para a próxima geração? Vai deixar ele sozinho ou ela sozinha, tentando buscar? Gente, o mundo é muito mais atrativo do que as coisas de Deus, no mundo que nós estamos vivendo. Então nós temos que educá-lo no caminho do Senhor. E não é só mandar para a igreja, mandar fazer um cursinho, fazer alguma coisa. Não. Vão juntos. Estude a Bíblia juntos. Compartilhe um vídeo disso que você está aprendendo aqui. Leia um capítulo. Seja você o exemplo. Criem seus filhos na instrução do Senhor. Porque o mundo está perdido, gente. Se a gente não criar nossos filhos conhecendo a Deus, conhecendo os padrões de Deus, sinto muito, eu não sei o que vai ser dessa próxima geração. Entende? E eu quero que meus filhos sejam servos do Senhor. A semana passada eu tive um privilégio, né? Eu vou na igreja e domingo de manhã a gente tem escola bíblica dominical. Eu dei a abertura da escola bíblica, li um texto, foi um momento muito maravilhoso para mim, um privilégio para mim, né? O Mateus e o Gabriel tocaram instrumentos, né? Louvaram a Deus tocando instrumentos ali. O Rodrigo deu a aula, né, para os adultos e o Paulo Gabriel foi dar aula para os juniores. Que privilégio, por quê? Eu dou exemplo, eu dou aula, eu ensino, filho, é assim. E ele vem do exemplo, e vem da minha alegria em servir. Porque também a gente fala assim, vamos para a igreja, mas ir desanimado, ir por obrigação, isso é um mau exemplo. Mas vá feliz, sirva contente a Deus, mostre a alegria que você está de estudar a palavra
palavra, de aprender as coisas de Deus, é muito importante. Não irrite seu filho deixando ele do jeito que ele acha que é importante, que ele acha que é bom. Entende isso? Porque se você deixar ele nesse caminho, o caminho vai dar errado. Entende? O caminho vai dar errado, ele vai chegar num lugar ruim. Não, criem seus filhos no caminho do Senhor. Ensina-os dentro de casa. Eu vou ler um texto aqui. Normalmente eu não leio textos fora, né? É Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, que diz assim. Ai, Jesus, tá caindo papel aqui na minha Bíblia, tá? Ouçam, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Eu estou pondo aqui, mas está escrito em outro texto aqui, não tá. Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Quer dizer, não, leia a Bíblia, filho, né? É importante, vai na igreja. Ensine, não é desse jeito que tem que ensinar. Tem que ensinar com persistência. E ainda dá uma dica como a gente vai ensinar com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Entende isso? A Bíblia, a conversa sobre as coisas de Deus tem que estar presente no seu lar, entende? Eu vi um vídeo uma vez, li um livro uma vez, um desses que estão aqui, eu li um livro e fala sobre a criação de filhos. Logo que eu tive o Paulo Gabriel, eu li, né? E falava sobre um assunto muito importante, que eu quero deixar assim para você gravar isso na sua mente, assim, de todo o coração. A escritora disse assim, uma coisa profunda. Para mim não importa se meu filho vai morrer sem ler, sem escrever, sem andar, sem falar. Mas o que importa para mim é que ele não morra, não parta dessa vida sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus e sem tomar uma decisão de seguir a Jesus. Entende isso? Tem tantas mães que têm filhos especiais, que passam dificuldades, que não é fácil, né? Graças a Deus eu tenho meus filhos saudáveis, talvez você tenha também, mas eu quero dizer para você, você não tem que se importar se ele vai ser, sei lá, um engenheiro, um médico, um dentista, um empresário, um milionário. Porque tudo é passageiro aqui nessa vida. Mas você tem que se importar com a eternidade, tá? Não tô falando que você tem que incentivá-lo a estudar, não é isso. Mas o foco que você tem que ser, o que é mais importante na sua vida é que ele conheça o Deus verdadeiro, que ele conheça Jesus, que ele tome a decisão de seguir a Jesus, porque isso vai decidir a vida dele aqui na terra e na eternidade. Porque quem serve ao Senhor tem paz, tem alegria verdadeira. Entende isso? Aqui na terra. Mas quando passar, se ele morrer com 70, com 75, 80, com 100 anos, a eternidade dura para sempre. Então você como mãe, como pai que também está assistindo, precisa ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Precisa criar você um padrão de buscar Deus, de ler a Bíblia, de ensiná-los no caminho de Deus com persistência, gente. Isso é muito importante. Porque o que adianta ele ser uma pessoa super bem sucedida, fez a melhor faculdade do mundo, de repente foi morar fora, ficou milionário, se depois disso ele não sabe onde vai passar a eternidade? Gente, nós temos uma grande responsabilidade. Os filhos são herança do Senhor. Em algumas aplicações desse texto diz assim, nós precisamos devolver eles para o Senhor. Mas se você não ensinar eles no caminho, como que eles vão voltar para o Senhor? Entende isso? É profundo demais isso, gente. Então, instrua seus filhos no caminho que devem andar. Quando envelhecer, eles não se desviarão. Provérbios diz isso. Seja firme, instrua com persistência, não irritem seus filhos, mas criem na educação e no conselho do Senhor. E não é só ir de vez em quando na igreja, nem mandar eles ir para a igreja. O importante é o dia a dia também, em casa, estudando a palavra, em todos os momentos, quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. Gente, é a semente mais preciosa que você pode colocar no coração dos seus filhos. Poxa, eu tenho feito isso. É um desafio também, né? Porque a gente cansa, tem preguiça, mas eu tenho colhido os frutos disso. Espero que, se até esse momento você não tem feito isso com o seu filho, com os seus filhos, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Comece hoje, ensiná-los da palavra do Senhor. Estudem juntos, né? Eu tenho um grupo Amiga Bíblia com meus filhos. A gente lê, discute algumas coisas. Muito bom, gente. É um privilégio. Ó, que Deus te abençoe e te dê forças. Porque o chamado é pesado, mas Deus está conosco
para que nos capacitar para exercer essa nobre função de ser pais, de ser mães e de educar nossos filhos no caminho do Senhor. Que bênção, que privilégio. Muito feliz de compartilhar isso com vocês, tá bom? Ó, um abraço bem apertado, ó. Curta, comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo.